Dia santo! Santo dia! Que bom estarmos com você em mais um Consagra-te TV. Estamos hoje dando continuidade aos temas dos dons do Espírito Santo. Já falamos sobre o dom de ciência, o dom de fortaleza, o dom de sabedoria, o dom de conselho. E hoje nós iremos falar sobre o dom do temor de Deus. Será que você está tendo temor de Deus ou medo de Deus? Será que você está temendo a Deus? Ou será que, como o pessoal diz pelo mundo afora aí, está te levando a Deus a pagode? O que é que você está fazendo para estar mais unido a Deus? E hoje, mais uma vez, estamos conosco Rodrigo Mariano, membro da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Ele que vai nos ajudar, mais uma vez, a melhor explicar este dom, né? No qual, como este dom vai me ajudar no meu processo de santificação. Como é que eu vou sair da minha vida de pecado, como na qual nós já falamos em outros programas. Mas esse em especial, que nos faz chegar mais perfeitamente e mais rápido à vitória celeste. O dom do temor de Deus, por meio deste dom, a vitória é mais rápida e perfeita. Para entender o significado deste dom, distingamos diversos tipos de temor. O temor da covardia, do covarde, o temor servil ou do castigo, o temor do escravo, o temor que teme o chicote do seu senhor, o temor filial, né? O amor do filho com o pai consiste na repugnância que o cristão experimenta diante da perspectiva de poder afastar-se de Deus. Não se concede o amor sem esse tipo de temor. Como é que eu vou amar se eu não conheço? Preciso conhecer. Preciso ter este temor para me conhecer. Ou será que eu sou covarde demais e não quero sentir este amor? Então, Rodrigo, as virtudes, né, afastam o cristão do pecado? Eu ser uma pessoa virtuosa vai me afastar do mundo de pecado? Ou as virtudes vai me levar para o pecado? Não. As virtudes com certeza vão nos levar a uma vida de santidade. Mas antes, vamos entender um pouco o que é uma virtude. Porque na nossa caminhada entendemos aquilo que é graça de Deus, que já falamos aqui, que Deus derrama em nós, aquilo que vem de graça até nós. E agora entendemos um pouco aquilo que é virtude. Virtude são boas obras, boas ações que nós costumamos exercer. Então, bons hábitos vão se tornar virtudes, assim como péssimos hábitos vão se tornar vícios. Então, alguém que é viciada no álcool, na droga, isso é pelo fator de ser repetido. Então, de tanto aquela pessoa exercer isto, vai se tornar um vício. Então, de tanto eu buscar ser de Deus, de tanto eu buscar ser humilde, buscar a sabedoria, buscar ter fé, isso vai se tornar boas ações que virarão a ser virtudes. Então, essas virtudes vão me conduzir a uma vida de santidade. Assim, imitando as virtudes da Santíssima Virgem. Então, graça é aquilo que vem de Deus. E virtude é aquilo que na liberdade que Deus me dá, eu busco, eu luto. Então, essa luta contra o pecado, essa busca para viver as virtudes, essa busca para ser um homem virtuoso. Então, essas virtudes que vão me conduzir à glória de Deus. E isso é em meio às lutas. As pessoas suplicam a paciência heróica da Santíssima Virgem Maria. E o que é que Deus faz quando eu suplico a paciência heróica? Aspecto prático. Peço a virtude de ser paciente e Deus vai atender a minha súplica. Aí o que é que acontece? Aí acontece de eu enfrentar uma fila de banco, um trânsito, uma prova que eu tenho que acordar cedo, aquele meu irmão que eu não tenho um bom convívio. E aí eu vou perdendo a paciência. Aí começo a suplicar, meu Deus, eu peço tanta paciência e só fico me estressando, só fico com raiva, só fico perdendo a paciência. Mas é porque eu não entendi que ali Deus me deu uma oportunidade
de exercer a paciência. Para que eu exerça a paciência, tem que haver a situação. Então Deus vai colocar essa situação para que eu exerça. Então, é eu aproveitar cada situação para exercer as virtudes. Então, neste temor de Deus, neste amor que eu tenho para com Deus, eu vou buscar agradar a Deus. Vou buscar amar a Deus. O amor não é amado. Então, é amar a Deus assim como Deus nos ama. E isso é difícil, porque nunca iremos conseguir amar a Deus como Ele nos ama. Só Deus consegue transbordar este amor em toda a sua pureza, em toda a sua integridade. Mas nós temos que buscar, exercendo as virtudes, exercendo aquilo que a Santíssima Virgem exerceu. Então é olhar para ela, que é esse modelo perfeito de virtude, que é esse modelo perfeito de cristão, de uma verdadeira pessoa que tem uma intimidade com Deus. Então é caminhar com a Santíssima Virgem, é caminhar com São José. Então nessa luta diária, de buscar ser paciente, de buscar ser sábio, de buscar ser humilde. Como a humildade nos faz bem. Então, a pureza que nos faz ver a Deus. Então são as virtudes que nós temos que buscar exercer. E de tanto praticá-las, vão se tornar bons hábitos em nós, boas obras, verdadeiras virtudes que me conduzem à santidade, que me conduzem a uma vida de intimidade com Deus. Então é através da oração, através de uma vida sacramental, é toda uma mística espiritual que eu vou construindo, que eu vou criando, para que assim eu possa ser melhor para mim e para o meu irmão, ser melhor no meu trabalho, no meu estudo. Então essa vida virtuosa que eu vou buscando. Então é isso, é através das virtudes fugir do pecado. Através das virtudes dizer não ao pecado e sim à graça de Deus. E como dizer sim à graça de Deus? Dizer sim à graça de Deus é olhar para a Santíssima Virgem. Ela que é a mulher do sim. Ela que foi esse fiat. Essa mulher que amou a Deus, que verdadeiramente teve esse temor de Deus. Não teve medo de Deus, mas sim o amor a Deus. Amou a Deus incondicionalmente. Deu o seu sim em toda a sua integridade, em toda a sua pureza. Então, com a liberdade que Deus a deu, com a sua consciência, deu este sim puro. Este sim que trouxe o Salvador até nós, que nos trouxe a salvação. Então, viver as virtudes, viver este temor de Deus é olhar para a Imaculada Conceição. Ela que não tem mancha do pecado, ela que foi prevenida deste pecado, foi isenta de todo o pecado. Então é nesta intimidade com a Santíssima Virgem, através da vivência da consagração, imitando as suas virtudes, assim eu irei amar a Deus com toda força, com todo o entendimento, vivendo as virtudes, vivendo aquilo que a igreja coloca para mim, que é aquilo que a igreja me proporciona para que eu seja uma pessoa santa. Nós, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, temos um grande projeto na qual nos ajuda a sair dessa vida de pecado e nos liga mais perto de Deus. Se chama o projeto PHS. Por hoje sim vou viver uma virtude da Virgem Maria. E eu vivendo bem essas virtudes, vou ser uma pessoa virtuosa e vou estar me afastando do pecado. E me afastando do pecado, eu vou estar mais próximo de Deus, mais próximo da Virgem Maria. Não tem como eu ser só de Jesus e não ser da Virgem Maria. Não tem como eu só ser da Virgem Maria e não ser de Jesus. Quanto mais eu sou da Virgem Maria, eu sou de Cristo. Quanto mais eu sou de Cristo, eu sou da Virgem Maria. Possamos exercitar o PHS, as virtudes de Nossa Senhora, a paciência heróica, a sabedoria divina, a ardente caridade, dentre as outras, na qual vai me ajudar também a melhorar este dom do temor de Deus em minha vida. Eu vou exercitar o temor de Deus na minha vida. Que nós podemos também parar de pensar que Deus, como eu já disse em outros programas, é bonzinho. Deus é bom, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Ele é justo. Se eu errei, vou pagar pelos meus atos, mas se eu acertei, vou receber a graça. A gente está muito mal acostumado em pensar que, hoje eu vou pecar,
Não, vou pecar mais uma vez. Não, outra vez, outra vez. E de pecadinho em pecadinho vai se tornando em pecadão. Mas o pecadinho é a mesma coisa do pecadão, porque pecado é a mesma coisa. Que nós possamos crescer e ter maturidade para entender que Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça, como eu já disse. Precisamos ter este temor a Deus. Senão vai ser Deus, para nós vamos ser como qualquer coisa. Ah, Deus está lá, depois vou me confessar com o padre e tudo beleza. Não, nem assim não. O sacerdote, ele apaga a culpa, não a pena. Que nós possamos buscar cada dia mais ganhar indulgências para apagar a nossa pena, reparar os nossos atos. Quantas vezes nós, com o nosso pecado, não ferimos gravemente o coração de Jesus e de sua mãe Maria Santíssima? Por justamente não termos esse temor de Deus? Por pensar que Deus é bobinho, é bestinha? Não. Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E Ele é uma justiça infinita, né? Ele também vai cobrar de nós essas graças que nós recebemos, né? Ele vai perguntar: você soube usar direito as graças que eu te dei? Ou você desperdiçou? Quantas graças nós recebemos e muitas vezes nem merecemos? Ou melhor, ganhamos as graças e nem agradecemos. Vamos para as procissões, somente para as procissões, fazer promessas e promessas, e só apareço na igreja uma vez no ano? Não, minha gente. Possamos ter este exercício de maturidade para assim melhorar esse temor de Deus. Rodrigo, o dom de temor de Deus está ligado à virtude da humildade? Para me ter um melhor temor de Deus na minha vida, eu preciso ser humilde? Com certeza. Porque o que é humildade? A humildade é se reconhecer miserável. É se reconhecer pecador, se reconhecer pequeno. Então, quando eu sou humilde, eu enxergo que com o meu pecado eu posso ofender a Deus. Só que, como irei ofender a esse Deus de amor? Como irei ofender a este Deus tão bondoso, a este Deus que me criou com todo este amor? Então, vemos a ligação entre a humildade e o temor de Deus. Porque é diferente o medo e o temor. Quando nós pecamos, que ficamos com medo do inferno, iremos nos confessar, mas não é por temor de Deus, e sim por medo. Isso a igreja coloca para nós como atrição. É este medo da pena, este medo do julgamento. E o temor, que é aquilo de mais belo, de mais grandioso, é quando eu me reconheço pecador, através da humildade, eu me reconheço pecador, me reconheço miserável, e assim me arrependo de ter ofendido o Deus de amor. Não por medo do julgamento, não por medo da pena, não por medo do que virá, mas por temor de ter ofendido aquele que é puramente amor, de ter ofendido a esse Deus tão bondoso, de ter ofendido a este Deus que nos ama tanto. É como um filho que ofende a mãe, um filho que ofende o pai. Quanta dor ele vai sentir no seu coração de ter ofendido os seus pais? Assim também devemos nós sentir este temor. E, meu irmão, se você não está sentindo esse temor de Deus, suplica a Santíssima Virgem Maria. Porque não podemos ter medo de Deus. Temos que temer a Deus. Temos que amar. Simplesmente amar. O que importa para quem quiser servir. Então, é amar a Deus de forma incondicional. Assim, através da humildade que a Santíssima Virgem derrama em nós, que ela nos ensina, ela que é a humildade personificada, supliquemos a ela que nos ajude, que nos direcione, que nos ensine a abaixar a cabeça, que nos ensine a silenciar, que nos ensine a sofrer as humilhações, que nos ensine a nos reconhecermos, a sabermos dar a devida glória de Deus,
Como já falamos nos outros programas, não roubemos a glória de Deus. Entregamos a ela toda a glória, entregamos a ela todos os méritos. Ela saberá o que fazer. Se ficar conosco, é capaz de se corromper, de se manchar, de se perder. Mas com ela, nada se perde. Com ela, tudo se multiplica, tudo se embeleza, tudo se torna santo. Então, entregar a ela através dessa humildade. Ó, minha mãe, recebe. Porque a senhora saberá melhor o que fazer do que eu. Então, é se entregar de corpo e alma, de pensamento, de entendimento. Entregar tudo a ela, todo esse amor. Entregar também as coisas ruins, porque ela irá nos purificar de tudo isso. Ela irá nos lavar, irá tirar de nós a mancha do pecado, irá nos colocar numa vida de intimidade com Deus, numa vida de santidade. Irá nos ensinar a temer a Deus, a amar a este Deus de amor, a amar este Deus de compaixão, este Deus de bondade. Então, é através desse temor de Deus que iremos alcançar o reino dos céus. Quando olhamos para o exemplo dos santos, Santa Teresinha, quando ia se confessar, chorava por não ter conseguido terminar de rezar a Ave Maria. E o padre, minha filha, isso não é pecado, o padre dizendo, e ela chorando, dizendo, não, padre, mas... Então, é entender que cada vez que eu vou me aproximando de Deus, que eu vou amando mais a Deus, que eu vou temendo mais a Deus, eu vou querer não mais ofender a Deus. E essa é a verdadeira contrição que nós devemos sentir. Este é o verdadeiro arrependimento de ofender a Deus, de ofender a este Deus de amor. Então, é só através dessa intimidade, só através da súplica deste temor de Deus que nós recebemos no nosso batismo, que iremos alcançar essa visão espiritual. Então, é entender que cada vez mais que nos aproximamos de Deus, cada vez mais que amamos a Deus, que tememos a Deus, nós devemos buscar não mais ofender a esse Deus que já é tão ofendido. Quantas coisas o mundo coloca que nos fazem ofender a Deus e às vezes nem percebemos. Quantas propostas de pecado. Então, é por temor de Deus que eu faço, não vou fazer isso. Isso irá ofender a Deus. Isso vai contra o Deus de amor. Isso vai me afastar de Deus. Vai me afastar da Santíssima Virgem Maria. Vai me afastar de uma vida de oração. Vai me afastar do céu. Então, é esta vida de virtude, esta vida de amor, esta vida de temor que vai me conduzir a uma vida de santidade. Uma vida de intimidade com este Deus que nos quer próximos dele. Então supliquemos a Santíssima Virgem que nos ajude. Supliquemos a São José, perfeito modelo de escravo, perfeito modelo daquele que é obediente à vontade de Deus. Era sempre conduzido por Deus. Então, que nós aprendamos com os santos a sermos estes verdadeiros filhos de Deus que amam este Pai, que amam este Senhor que nos ama, que amam este Criador que nos ama. Vemos São Padre Pio, que falava que nós nos livros buscamos a Deus, mas é na oração que nós o encontramos. Então não adianta tanto estudo, tanta formação, tanta pregação, se eu não tenho uma vida de oração. Uma oração pessoal, um encontro pessoal com Deus. Nas formações, nos estudos, eu busco Deus, mas é na intimidade que eu o encontro. Então, rezemos mais, silenciemos mais, busquemos uma vida sacramental e assim iremos encontrar este Deus que nos ama, este Deus que está em nós, que está no nosso irmão. Assim tudo fará diferença. Tudo terá um novo sentido, uma nova renovação. Renovação do ânimo, da fé, da nossa vida. Então supliquemos esta graça de entendermos com a nossa razão para que as nossas obras sejam obras de filhos tementes de Deus. A consequência desse dom, do dom do temor de Deus, me leva a fugir do pecado. E você pode até dizer, mas João Paulo, eu tenho que fugir do pecado? Mas é claro,
Mas eu vou me chamar de frouxo, João Paulo. Não, pelo contrário. Você vai estar sendo um homem ou uma mulher corajosa. Por quê? Gente, a nossa carne é fraca. A gente não pode brincar com o pecado. Vai que eu esteja ali, ó, brincando e me queime. Brincando com fogo e me queime. Não podemos arriscar. Possamos, fazer carreira do pecado mesmo. Se o pecado está à nossa frente, corra léguas e peça o auxílio da Imaculada Conceição. Corra junto com a Virgem Maria. E vai para os braços da mãe, que vai te conduzir até Cristo Jesus. Santo Agostinho disse, eu pecava porque em vez de procurar em Deus os prazeres, as grandezas, as verdades, procurava nas suas criaturas, em mim e nos outros. Por isso, precipitava-me na dor, na confusão e no erro. Quantas vezes a gente procura no outro que só vai encontrar em Deus? A gente procura no outro que só em Deus vai encontrar. Que nós possamos, como eu já disse, fazer carreira do pecado. O que ama a iniquidade odeia a sua alma. Aquele que ama o pecado, aquele que bota o pecado acima de tudo na sua vida, não tem amor pela sua alma. E renega a Deus todos os dias. Já é propriedade do demônio. Quantos eventos por aí pelo mundo afora estão acontecendo na qual os jovens poderiam estar nos grupos de jovens, poderiam estar nas santas missas, nas igrejas, mas não, estão por aí pelo mundo afora, pecando, fazendo o que não deve e acham bonito. E nós, família, muitas vezes apoiamos isso. João Paulo é jovem. Deus perdoa. Deus entende porque ele é jovem. Não! Família, abram os olhos, cuidem dos seus filhos. Possamos indicar aos nossos filhos e filhas para que eles possam a cada dia mais ter esse temor a Deus. Para que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus possa encher eles, agraciá-los e que eles possam encontrar em Maria Santíssima esse refúgio, esse regaço acolhedor, esse regaço de mãe. Que possamos, meus amados irmãos, ter a coragem e a audácia de mostrar a tantos que ainda não conhecem a verdade e que conhecem, praticam o erro ainda. Possamos todos os dias invocar este dom do temor de Deus para assim fugirmos do pecado. Que possamos, a cada dia mais, como o Rodrigo disse, viver uma vida de sacramentos, procurar mais a Santa Missa, procurar mais a confissão, procurar mais ir comungar Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é o nosso remédio. Que possamos praticarmos missa diária. Se eu não posso ter missa diária, mas honre pelo menos o domingo do Senhor. Vá pelo menos ao domingo. Agora não vá só, não. Leva a sua família. Seja exemplo em casa. Comece pelos de casa. Que possamos a cada dia mais honrar o nome do Senhor. Glorificar e bendizer esse nome. Deus morreu pelos nossos pecados. Mas todos os dias nós o crucificamos novamente na cruz com os nossos pecados. Que a Imaculada Conceição possa vir nos ajudar a cada dia mais sermos pessoas virtuosas, cheias da graça, para apenas não só falarmos, mas que nosso exemplo, nosso testemunho possa ser para os outros motivos de vamos para perto de Deus? Vamos para mais perto de Nossa Senhora? Que nós possamos falar pouco e ser mais exemplo. Sermos pessoas com o nosso ser testemunhas íntegras, autênticas no meio do povo. Então, meus amados irmãos, temos que finalizar o nosso programa, mas veja os nossos vídeos, os nossos outros programas que estão no nosso site, discípulosdamandedeus.com.br.
Lá vai estar todos os nossos vídeos, todas as nossas formações, né? Vai estar lá um pouco da nossa história, as nossas missões. Nos conheça mais, entre no nosso site discípulosdeamandedeus.com.br ou se não, adquira os nossos materiais lá na Livraria Sagrada Família, por trás da Catedral Metropolitana. Então, Rodrigo, temos que finalizar o nosso programa. Que possamos ter temor a Deus, que possamos fugir cada dia mais do pecado, para sermos pessoas virtuosas. Então, Rodrigo, um cheirinho para todos. Consagra-te! Consagra-te.